Fala, galera de Cristo, tudo bem? Vamos lá para o nosso vídeo do dia. Então, olha só, eu vim trazer hoje uma parte da Bíblia muito interessante para a gente visualizar, entender e orar em cima dela. A gente sabe que existe uma oração que foi o próprio Jesus que deixou para gente. Todo mundo sabe qual é, né? Lembra? É a oração do Pai Nosso, certo? E aí você sabe onde ela está na Bíblia? Aonde se encontra a oração do Pai Nosso na Bíblia? Então lá, eu vou te dizer. Ela está em Mateus 6. A gente vai ler do 9 até o 13. Certo? Por que tem essa oração na Bíblia, Lu? De onde veio essa oração? Jesus, sempre que ele estava com os discípulos, ele sempre saía, ele se retirava um pouquinho assim para orar. Ou ele ia para um monte, ele ia para um lugar mais deserto, mais afastado, e ele tirava um tempo de oração com o Senhor. E é interessante que os discípulos não pediram para Jesus assim: Senhor, ensina-nos a curar, ensina-nos a salvar, ensina-nos, sabe, alguma coisa que Jesus fazia. Eles pediram para Jesus ensiná-los a orar, entendeu? De tanto que eles viam Jesus orando, eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. Muito interessante, né? E aí então Jesus fala nesse capítulo, depois você lê Mateus 6, leu o capítulo todo para você ver que legal. Mas a gente vai falar hoje então sobre a oração, que é para a gente entender sobre a oração do Pai Nosso. Beleza? Vamos lá? Então tá. Mateus 6, a partir do 9, diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cara, que lindo, não é? É muito lindo. Ele nos ensina a glorificar o Senhor, porque Ele está no céu. Ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, todos os dias, dá-nos o pão nosso. E eu falei também sobre isso esses dias. A gente precisa do pão físico para a gente nos alimentar todos os dias, mas a gente precisa também do pão nosso espiritual. É o alimento espiritual. O que é? É a palavra, é oração, é um tempo com o Senhor. Esse é o nosso alimento espiritual. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, quando você estiver ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, quando você estiver orando, quando você pegar para ler só você e o Senhor esse capítulo 6, você está se alimentando espiritualmente. Entende? Isso é muito forte. Então, quando ele fala, dá-nos o pão nosso de cada dia, é o pão físico, o pão espiritual. Uma coisa que ele fala aqui também no versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqui os nossos devedores. Às vezes é muito fácil a gente, eu não perdoo fulano, eu não perdoo ciclano, porque fez isso ou aquilo contra a minha vida. Só que ali ele fala, perdoa as nossas dívidas, Senhor, porque nós temos muitas dívidas, a gente tem muita coisa que a gente precisa se arrepender e que Deus vem com o perdão dele. Então, como que eu vou pedir perdão para o Senhor por alguma coisa que eu fiz, sendo que eu não posso, que eu não perdoo o meu próprio irmão? Entende? Isso é muito sério. Tem uma outra passagem também que Pedro pergunta para Jesus assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Tipo assim, ele fez algo contra mim, eu perdoo. Ele fez de novo, eu perdoo. Ele fez de novo, eu perdoo. Puxa vida. Aí ele pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus fala para ele, 70 vezes 7? Tipo assim, você tem que perdoar. Se ele não se consertar, é ele com o Senhor. Você não é juiz, você não é o Salvador. Deixa ele com o Senhor. Mas você deve perdoar todas as vezes que ele te ofender.
Amém? E para finalizar, ele fala assim: não nos deixes cair em tentação. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, no livro de Pedro, rugindo como um leão, tentando alguma coisa para nos tragar. Então ele está sempre tentando a gente. Eu já falei isso aqui também. Ele lança seta no nosso ouvido para a gente cair em tentação. Ele lança palavras: ah, você não vai conseguir, você não é um nada. Lembra? Já falei sobre isso. Então ele fala ali no versículo 13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o mal está aí, o mal existe. Estava falando hoje com uma amiga lá na academia, que as pessoas acham que o mundo espiritual não existe, mas o mundo espiritual é real, ele existe. Então quando ele fala ali, ó, livra-nos do mal, é porque o mal existe. Se o mal não existisse, você não ia pedir para livrar do mal, certo? E aí ele finaliza: porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Entendeu? Então a gente deve sempre glorificar o Senhor, é dele, é para ele, é toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque ele que é soberano sobre todas as coisas. Entende? Então assim, esse pedaço da Bíblia, né, esses versículos, essa oração do Pai Nosso é realmente muito, muito, muito tremenda, muito lindo, né? Então sempre que você... Eu sei que muitas vezes, como é a oração do Pai Nosso, a gente sabe de cor, porque a gente aprende desde criança com o nosso pai, com a nossa mãe. Mas às vezes a gente não sabe aonde está na Bíblia, entende? Uma coisa que é interessante também, por exemplo, a oração da Ave Maria não está na Bíblia, porque não foi Jesus que ensinou, foi homens. Então, qual a oração que a gente deve orar, Lu? A oração que Jesus nos ensinou. E ela está lá no livro de Mateus 6, 9, do 9 ao 13. Aprende. Lembra da gente decorar algumas palavras para sempre estar nas tábuas do nosso coração? A oração do Pai Nosso é uma delas. Certo? Vamos orar então? Vamos orar o Pai Nosso? Ora o Pai Nosso comigo, vamos declarar esses versículos juntos, para que o Senhor seja Senhor sobre as nossas vidas e para que a gente dê a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos lá? Amém? Vamos lá então, pode ler se você quiser falar que você sabe de cor, pode falar também. De todo jeito é uma oração. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso, o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos lá, deixa eu finalizar então. Senhor, eu quero abençoar essa pessoa que está aqui me assistindo, que vai assistir depois com calma, que vai ler essa palavra esses versículos na palavra, que vai declarar o Pai Nosso, que vai orar ao Senhor, que vai clamar a tua presença na vida dela. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu trabalho, o seu casamento, os seus negócios, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo por onde você for, que você seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, e que o pão nosso de cada dia não nos falte em nenhum momento, nem o pão físico, nem o pão espiritual, que a vontade do Senhor seja prevalecida nas nossas vidas, que Ele possa perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, e que Ele não nos deixe cair em tentação, porque a gente sabe que o inimigo existe, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. E que nós damos a Ele todo louvor, toda glória, toda honra, porque só o Senhor é digno, papai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, um dia de vitória, de graça, de poder, um dia na presença do Espírito Santo. Que Ele possa falar com você, porque Ele fala, e que você possa ouvir, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe.